Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar.
dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser os fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e da fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos para Meus irmãos, a paz do estudarmos Senhor Jesus. a palavra do Senhor. Nós Glórias a estamos no Deus por estudo de professores da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, Ibirité, Minas Gerais. E nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Ou seja, Deus tinha um plano com Israel, e mesmo em meio à infidelidade da nação, Deus, através de correções e de ensinamentos, vai fazer com que o seu plano se cumpra. Semana passada estudamos sobre Acabe, né? O rei Acabe e o profeta Elias, e a lição que iremos estudar amanhã é a lição número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Convido os irmãos presentes a estarem em pé. E o texto áureo dessa lição diz exatamente assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, e o versículo 38. A verdade prática diz assim: O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Reis capítulo 18, 22 ao 24, versículo 26, 29 e 30, 38 e 39, e o capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Então, na verdade, a nossa lição, ela está baseada no capítulo 18 e o capítulo 19. Como nós partimos do princípio que os professores já leram esses dois capítulos em casa, inclusive a lição, para ganhar tempo, nós vamos saltar essa leitura bíblica em classe, para que assim possamos ir direto para a lição. Por isso, convido os irmãos a fazermos uma oração, para que o Espírito Santo possa estar abençoando a vida de cada professor, de cada aluno, amanhã na EBD, para que assim tenhamos uma EBD cada vez mais excelente. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, te agradecemos pela vida, pela saúde e pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa para aprendermos da tua palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo que abra nossa mente, o nosso coração, abençoando cada professor aqui presente, aquele que estiver assistindo, que vai assistir posteriormente, que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa nos ensinar a tua palavra, para que assim possamos, ó Deus, passar para os nossos alunos, não apenas aquilo que nós aprendemos, mas aquilo que nós vivemos e praticamos da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, a nossa lição número 4, Elias e os profetas de Azerá e de Baal. O contexto dessa lição é que Israel está mergulhado num profundo abismo de trevas espirituais. Nós vimos semana passada que a idolatria implantada por Jezabel e aprovada pelo rei Acabe trouxe para Israel
o mais profundo abismo, né, de idolatria. Israel agora está numa trevas tremenda. E alguma coisa precisava ser feita. E nós observamos, irmãos, que uma pergunta precisa ser feita. E a gente ficou pensando nisso durante a semana. Por que que Israel aceitou tão facilmente a idolatria implantada ali por Jezabel? Mesmo conhecendo um Deus poderoso que é o nosso Deus, nós vemos ao longo da história de Israel, sempre Israel envolvido com idolatria. E a pergunta que fazemos é, por quê que Israel aceitava tão facilmente a idolatria e a adoração a ídolos no meio deles? E aqui é um caso, né, clássico aqui, de idolatria que é aceita facilmente ali por Israel. Alguém se habilitaria a responder para mim, dos irmãos presentes? Por quê que Israel aceitava tão facilmente a idolatria no meio deles? Alguém se habilita? Os irmãos aí? Irmão Zé Carlos, coloca o microfone para ele poder, ali para poder, os irmãos participarem, né? E os irmãos que estão em casa também poderem ouvir o que o irmão está dizendo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu creio que eles tinham preguiça de ir a Jerusalém, porque lá ficava mais perto para eles, onde estavam os bezerros de ouro, ou então eles tinham muito medo do rei. Duas coisas. Isso, duas respostas muito interessantes que o irmão deu. Preguiça e medo. E nós temos também outras razões, porque vemos aqui, como eu disse, Israel numa situação lastimável, de abandono de adoração ao Deus verdadeiro, para adoração a um Deus falso, né, a deuses falsos, e aceitando isso com facilidade. Então, o irmão deu as duas respostas possíveis. Outras respostas seriam também, primeiro, olha só, esses deuses falsos, eles não exigiam de ninguém um padrão moral de santidade. Ou seja, você podia servir a esses deuses e viver uma vida de prostituição. Você podia servir a esses deuses e viver uma vida de adultério do mesmo jeito, porque para esses deuses não havia exigência de um padrão de santidade e comportamento moral. Outra resposta é que para esses deuses não era necessário o povo abrir mão de nenhum desejo ilícito e pecaminoso que houvesse no coração dele. Ou seja, você quer pecar, você tem desejo de cometer um pecado, né? Um pecado ilícito, para servir esses deuses, sem problema nenhum. Você pode ir lá e fazer, e cumprir esse desejo do seu coração. Então, por esses motivos, Israel aceitava facilmente a idolatria, e é assim que acontece. Por que que muitos hoje não querem adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, o Senhor nosso Deus? Porque implica em santidade, implica em santificação. Adorar a Deus implica em você ter um comportamento moral de santidade diante dele e da sociedade. Mas para aqueles que querem adorar outros deuses, e vamos ver depois que outros deuses aqui não está relacionado apenas à imagem de escultura, não precisa de mudar a vida para poder adorá-los. Então, por esse motivo, Israel acabava aceitando facilmente a adoração a ídolos. E o outro motivo também, nós vimos que nos cultos a Baal havia toda uma liturgia, né? Toda uma cerimônia que era feita, e no culto a Baal sugere o contexto bíblico, que nos cultos a Baal havia alguma manifestação sobrenatural operada da parte dos demônios. Isso explica para nós por que também que os profetas de Baal aceitaram tão facilmente o desafio que Elias propôs. Então, sugere que nos cultos a Baal alguma coisa sobrenatural acontecia, porém, operada por demônios. Você quer uma prova disso? Quando Moisés foi diante de Faraó, que operou aqueles sinais da vara que ele joga no chão, se transforma em cobra, lembram-se disso? Aqueles magos fizeram o quê? A mesma coisa. Fizeram uma operação sobrenatural, porém depois Deus sobrepôs ali, como conhecemos a história. Mas isso mostra para nós que alguma manifestação sobrenatural, aqueles deuses falsos que não existiam, mas existia o sacerdote deles, operavam, né? Manifestados e impulsionados por demônios. Então,
Israel aceitou facilmente a idolatria implantada por Jezabel, e agora Israel estava mergulhado no mais profundo abismo da idolatria. E aí então, nós percebemos que alguma coisa precisava ser feita. Alguma coisa precisava ser feita para mudar aquele quadro. É quando surge o profeta Elias, agora vamos à nossa introdução, trazendo um grande desafio e um confronto. Então, nesta lição, nós veremos o grande desafio e confronto que houve entre Elias e os falsos profetas, ou seja, foi o maior confronto de todos os tempos, esse confronto entre Elias e os profetas de Azerá e os profetas de Baal. Nós vamos entender nessa lição o porquê desse desafio, e nós vamos descobrir que esse desafio não partiu de Elias, partiu de Deus, ou seja, Elias estava propondo aquele desafio e aquele confronto, mas orientado por Deus. E vamos ver quais foram os reais motivos. Não é só a questão da idolatria. Quais foram os reais motivos, outros motivos, que levaram Elias, dirigido por Deus, a propor para os profetas de Baal e de Azerá esse confronto, para poder ali então Deus mostrar que ele era o Deus verdadeiro. Nós vamos ver nessa lição o momento que esse confronto acontece. Primeiro, Elias faz o desafio, propõe o desafio. Facilmente os profetas de Baal, como eu disse, aceitam esse desafio. Isso sugere para nós que os profetas de Baal e Azerá, eles tinham certeza de que Baal iria responder para eles, e para ter essa certeza, alguma manifestação sobrenatural também acontecia no meio deles, para eles poderem ter essa certeza. Então vamos ver o momento desse confronto. Nós vamos ver que no momento do confronto, Elias dá a oportunidade para que os profetas de Baal e de Azerá façam o clamor em primeiro, e eles vão fazer um clamor inútil, um clamor que não vai ter resposta. Depois chega a vez de Elias, e ele vai fazer a oração, e a resposta de Deus vai vir, né, ali para Elias. Vamos ver quais foram os resultados práticos desse confronto, porque esse confronto, ele tinha um objetivo principal, e esse confronto vai trazer alguns resultados práticos. O resultado que eu estou dizendo não é o fogo descer, é o que acontece depois que o fogo desce. Então esses são os resultados práticos, e veremos também que apesar de tudo isso que Deus fez através da vida do profeta Elias, nós não podemos nos esquecer que Elias, ele é o quê? Humano. E aí vamos ver Elias diante de uma frustração, vamos ver Elias expondo toda a sua humanidade, mostrando para nós que nós não somos supercrentes, que nós estamos sujeitos a todo tipo de enfermidade e doenças, sejam físicas ou psicológicas, inclusive a tão temida chamada depressão. E aí vamos ver que num determinado momento, Elias ele está tão frustrado, que ele pede a Deus para morrer. E aí vamos responder uma outra pergunta, que eu vou fazer para os irmãos agora, mas você não vai responder agora, quando chegar o momento no terceiro tópico. Nós observamos que Elias chega um momento em que ele pede para morrer. E a pergunta que eu faço para os irmãos é pecado o crente desejar a morte? É pecado nós crentes que servimos ao Senhor, pedir a Deus para nos levar, nos tirar desse mundo, tirar a nossa vida, levar? É pecado fazer isso? Então os irmãos vão pensando na resposta dessa pergunta, que quando chegarmos nesse momento, nós iremos voltar a ela para nós entendermos se é pecado um crente pedir a morte, desejar a morte ou não. Então são esses assuntos que nós veremos. Vamos entender também algumas coisas muito maravilhosas aqui. Outra coisa que queremos responder aqui nessa lição, é que Elias, quando vai fazer alguns preparativos para fazer a oração dele, ele diz a Bíblia que ele repara o altar e ele pega 12 pedras para poder, ali colocar naquele altar, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas a pergunta que nós fazemos e que vamos responder também no momento do tópico é: por que Elias pegou 12 pedras para representar as 12 tribos, se o reino está dividido? Porque esse acontecimento aqui, meus irmãos, não esqueçam, que acontece no reino do norte, que passa a ser conhecido como Israel. Então esse acontecimento aqui, desse confronto, não está acontecendo no reino do sul.
que ficou a tribo de Benjamim e Judá. Não, isso aqui está acontecendo no reino do norte, Israel, porque o reino estava dividido. Então a pergunta que se faz é, para que então que Elias pegou 12 pedras? Não seria mais lógico, visto que o reino estava dividido, não seria mais lógico que ele pegasse 10 pedras para representar as 10 tribos onde estava acontecendo o confronto? Vamos também responder essa pergunta e vamos fazer algumas aplicações práticas relacionadas, né, aos preparativos que Elias faz para fazer a sua oração. Vamos entender também sobre idolatria e ídolos na vida de cada crente. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós iremos ver sobre o desafio no Monte Carmelo. Nesse tópico nós vamos entender as razões desse desafio. Então a primeira coisa que Elias vai fazer, direcionado por Deus, lembre-se, é que ele vai propor um desafio. Ele vai lançar um desafio, porque alguma coisa precisava ser feita. A situação de Israel não podia continuar do jeito que estava, mergulhado naquele abismo de uma idolatria profunda. Não, a situação tinha que mudar. É quando então Elias lança um desafio. E esse desafio está em 1 Reis, capítulo 18, o versículo 22 ao 24. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos 2 bezerros e dividem em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu lhe prepararei outro bezerro, e porei fogo sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que respondeu com fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém. Vamos repetir, porque eu não sei se o pessoal em casa ouviu bem. Não ouviram não? Então eu vou repetir aqui, enquanto os irmãos veem o que está acontecendo com esse microfone aí, eu vou repetir para os irmãos em casa poderem entender, e até os irmãos presentes, porque houve uma falha no som. Então, Elias vai lançar o desafio. E esse desafio está em 1 Reis 18, 22 ao 24, que diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E o porei sobre a lenha, e também não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Então agora Elias, ele vai lançar um desafio. E disse: olha, vocês vão fazer isso, e isso já lemos aqui, e aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então nós vamos ver que esse desafio que Elias propõe, é um desafio que estava indicando que Elias tinha uma grande confiança em Deus. Elias tinha certeza que Deus iria responder a sua oração e que Baal não ia responder a oração dos seus profetas. Isso indicava ali que Elias estava confiante em Deus. Então esse desafio ali foi o resultado do zelo que Elias tinha na sua missão. Ele vai dizer isso em 1 Reis 19, 10, que ele era zeloso por aquilo. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. E ele vai repetir isso no versículo 14, eu tenho sido zeloso. Então, esse desafio que ele lança vem como resultado desse zelo. Mas, além desse zelo que Elias tinha pela sua missão, existem outros motivos pelos quais esse desafio é lançado, que Deus orienta Elias para lançar e propor esse desafio. Embora ele fosse um
e tivéssemos ali 850 profetas de um Deus falso? Quais seriam esses motivos? Então, primeiro, Elias foi motivado por Deus a lançar esse desafio, pelos seguintes motivos. Primeiro, os irmãos vão se lembrar que na aula passada, Elias surge no cenário, do nada Elias surge no cenário, levantado por Deus, e ele vai até o profeta, até o rei Acabe, e ele prediz uma seca. E os anos de seca que vieram, vimos na aula passada, que os anos de seca que vieram sobre Israel, não moveu o coração do povo, não moveu o coração do rei, e muito menos o coração de Jezabel. Ou seja, a seca veio, conforme Elias havia dito, e mesmo assim, o coração do povo não foi movido. O povo não moveu o seu coração, e nós observamos que a idolatria e o culto a Baal e a Zerá continuavam do mesmo jeito. Então esse é um dos motivos. A seca veio, sobre a palavra de Elias, 3 anos não choveram. Mesmo assim o povo continuava adorando ao Deus Baal. E nós observamos que essa profecia de Elias foi exatamente confrontando o Deus Baal. Por quê? Porque o Deus Baal era o Deus responsável pelo controle do tempo. Era o Deus Baal que controlava o clima. Então era o Deus Baal que mandava chuva, era o Deus Baal que mandava sol. E por que esse Deus Baal agora então não mandou chuva sobre Israel? Era uma prova clara de que aquele Deus era falso. Porque na verdade Baal e os outros deuses não existiam. O que existiam era uma imagem de escultura que eles tinham como Deus e adoravam. Mas não existiam esses deuses. Então ali foi um confronto direto. Mas mesmo assim, mesmo acontecendo a seca, mostrando que o Deus Baal não estava com nada, o povo continuava do mesmo jeito. Então alguma coisa precisava ser feita. É quando Elias, direcionado por Deus, lança o desafio. Segundo motivo, lá em 1 Reis 18, 21, diz que o povo estava cocheando entre servir o Deus verdadeiro e servir a Baal e a Zerá. 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Olha só, esse cochear entre dois pensamentos estava mostrando que o povo estava tentando encontrar no coração deles um lugar para Baal e outro para o Deus verdadeiro. E isso não agrada, nunca agradou a Deus. Então, Elias, ele pergunta: olha, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ter essa dúvida de qual Deus que vocês devem adorar? De qual Deus que vocês devem servir? Se Baal é Deus, então adora a ele. Mas se o Senhor é Deus, então adore a ele. Porque servir a dois senhores é algo que Deus não se agrada. E aí vamos lembrar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Mateus 6 e 24. Não podeis servir a dois senhores, ou há de odiar um, ou amar o outro, ou agradar um e desagradar o outro. Ou seja, era exatamente o que estava acontecendo com Israel. Eles estavam dividido entre adorar ao Deus verdadeiro e adorar ao Deus Baal. Isso não agradava a Deus. Então alguma coisa precisava ser feita. Por isso Elias lança esse desafio. Prosseguindo ainda, Elias, quando faz essa pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias faz uma pergunta clara para o povo. E essa pergunta estava evidenciando ali um problema sério em Israel. Qual que era esse problema? O povo não sabia a quem devia adorar. Ou seja, o povo não tinha resposta para essa pergunta, porque eles estavam em dúvida. Quem era o verdadeiro Deus? Se era o Deus Criador, ou se era Baal e Azerá. Então, eles ficaram sem resposta, porque no coração deles, eles não tinham dúvidas a quem eles deveriam realmente adorar. Então, essa dúvida do povo não veio à toa. Essa dúvida do povo aqui foi o resultado lá atrás da influência que Jezabel conseguiu implantar na mente, no coração dos judeus ali, né? Que
que toda aquela seca que estava acontecendo era culpa de Elias. Ou seja, Jezabel conseguiu implantar na cabeça do povo, lembre que não é todo o povo, né? Sempre havia o remanescente, mas a maioria começaram a entender, influenciado por Jezabel, que aquela seca todinha estava acontecendo por culpa de Elias, porque Elias havia desagradado ao deus Baal e Azerá. Com essa tática aqui, Jezabel estava justificando o porquê da seca, ou seja, olha, essa seca toda que existe aí, a culpa é de Elias, porque Elias desagradou ao deus Baal, e o deus Baal não mandou chuva. E como é que nós provamos isso? Nós provamos isso lá em 1 Reis 18, 17, quando Elias se encontra com o rei Acabe, e o rei Acabe o recebe acusando. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Está vendo? És tu o perturbador de Israel? Então vemos aqui que Elias estava sendo acusado por Acabe de que ele era o culpado e que por causa dele toda aquela seca estava acontecendo. Então alguma coisa precisava ser feita. Elias então, ele propõe esse desafio. Só que Elias propõe esse desafio, esse confronto que ele propõe, não era para poder provar que Deus existe, não era esse o objetivo do confronto, do desafio que Elias propõe, não é para provar que Deus existe, porque Deus não precisa provar a ninguém que Ele existe. Quando ele propõe esse desafio também, não era para defender Deus, porque Deus não precisa de ser defendido por ninguém. Quando propõe esse desafio também, não era para Elias se exibir, para mostrar para Israel que ele era o grande profeta de Deus, que ele era usado por Deus, não era para isso. Quando ele propõe esse desafio, era para mostrar que aqueles deuses eram falsos, era para mostrar que aqueles deuses nada o podiam fazer, e que quem tem poder para governar a história é o Deus, Senhor e Criador. Então tinha o objetivo não de provar que Deus existe, não de se exibir, não de defender Deus, mas era mostrar para o povo que aqueles deuses não existiam, que aqueles deuses eram falsos, que o que existia era apenas imagens de escultura, que nada podiam fazer por eles, mas que o Deus verdadeiro poderia fazer. Então nós observamos que o povo estava iludido com a idolatria de Jezabel, e todos aqueles que entraram por esse caminho que Jezabel implantou ali, eles não conseguiam enxergar o verdadeiro Deus, a quem realmente deviam adorar. E aí então, Elias propõe esse grande confronto que iria acontecer ali no Monte Carmelo. Então vemos uma idolatria implantada no reino de Israel, uma situação que precisava ser mudada, e agora então Elias, direcionado por Deus, ele propõe esse desafio. Mas uma coisa importante, como crentes que somos, nós sabemos que nós não adoramos imagens, não é isso? Os crentes não adoramos imagens. E aí a pergunta que nós fazemos é: em que se aplica então a idolatria e ídolos na vida de cada crente? Porque nenhum crente vai estar diante de uma imagem, adorando aquela imagem, orando e rezando e pedindo aquela imagem. Nós crentes não fazemos isso. Então, em que se aplica a idolatria hoje na vida do crente? O que se aplica aos ídolos hoje na vida do crente? Lá em Israel, se aplicava literalmente. Eram imagens de escultura de deuses falsos que eles estavam adorando, deixando de adorar o Deus verdadeiro. Mas como crentes nós não adoramos imagem de escultura, mas a idolatria, ela não está relacionada apenas à imagem de escultura, porque quando se fala em idolatria, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É se curvar diante de uma imagem de escultura. Só que em sentido geral, a idolatria, ela indica veneração, adoração a qualquer objeto, a qualquer pessoa, adoração a uma instituição, a ambição que toma o lugar de Deus, ou que diminua a honra que nós devemos a Deus. Então a idolatria, ela não está só relacionada à imagem de escultura, como muitos pensam. A idolatria está relacionada a tudo aquilo
que ocupa o lugar de Deus no meu coração, e tudo aquilo que diminua a honra de Deus, a honra que nós devemos a Ele. Então, muitas vezes, a idolatria na vida do crente, ela é aplicada com aquilo que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. E aí pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser qualquer outra coisa. Da mesma forma, os ídolos também, lá em Israel, eram ídolos físicos, imagem de escultura. Mas na vida do crente, os ídolos, eles estão relacionados que não precisam ser necessariamente físicos. Ou seja, os ídolos na vida do crente não precisam ser necessariamente uma imagem de escultura. Muitas vezes os ídolos na vida do crente estão camuflados no coração do crente, que controlam a decisão de uma pessoa. E aí o exemplo que nós temos aí é o dinheiro, que é um ídolo. É um dinheiro que controla a vida das pessoas, e muitas pessoas têm o dinheiro como um ídolo, e adoram o dinheiro como aquele que vai resolver todos os seus problemas. Então, quando o crente, é um exemplo simples, né? Quando o crente, ele coloca, por exemplo, o dinheiro em primeiro lugar no seu coração, como aquele que vai resolver tudo na vida dele, ele está tirando a honra de Deus. Por quê? Porque até para você ganhar dinheiro, você precisa de Deus ter saúde, vida e saúde para trabalhar e ganhar o dinheiro. Então, quando a pessoa coloca o dinheiro como o principal provedor de tudo, e por causa do dinheiro ele trai, ele mata, ele faz todas as coisas que precisa fazer para poder adquirir o dinheiro, então ele está colocando ídolos dentro do seu coração. E aí, conforme a imagem sugere, é preciso remover os ídolos de dentro do nosso coração. Lá em Israel, o que precisava ser removido eram os ídolos físicos mesmo, aquelas imagens de escultura, a idolatria física. Mas no coração do crente, que não se curva diante de uma imagem de escultura, é preciso remover os ídolos e a idolatria que está dentro do coração. Muitas vezes a idolatria com dinheiro, a idolatria com um cantor, a idolatria com um pregador, a idolatria com uma instituição, uma idolatria com qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus em primeiro lugar. Já houve casos no meio evangélico de pessoas ficarem a noite inteira numa fila para poder assistir um show, por exemplo, de um cantor gospel famoso. Mas se for para ficar 15 minutos de joelho orando na igreja ou em casa, não consegue. Mas fica uma noite inteira acampada no frio, barraca, para poder ver um cantor evangélico gospel famoso cantar, fazer o seu show. O que é isso? Idolatria. Por quê? Porque você deixa de honrar a Deus com um tempo de oração, de adoração, e muitas vezes um tempo pequeno você nem consegue, mas você consegue ficar a noite inteira numa fila, no frio, sem dormir, para guardar um lugar, para estar perto do ídolo, de um cantor, de um pregador famoso e conhecido, para poder ouvi-lo cantar, ou para poder ouvi-lo pregar. O que é isso? Idolatria. Então é preciso retirar os ídolos de dentro do nosso coração. É dessa forma que a idolatria se aplica na vida do crente. É quando há algo no seu coração, em que ele faz sacrifícios, em que ele faz esforço, em que ele se dedica, mas não faria o mesmo esforço e nem a mesma dedicação para adorar e para buscar a Deus. Aí se torna uma idolatria. Então é preciso remover a idolatria e os ídolos do coração de cada um de nós. Os irmãos querem ver outro exemplo? Vamos ao dia a dia da igreja. Vamos imaginar que não tenha pandemia, como era antes de 2019. No dia a dia da igreja, a frequência costuma ser pouca, não é isso? No dia a dia da igreja, a frequência costuma ter poucas pessoas, mas quando é anunciado que vai estar em um determinado culto, um pregador tal, um cantor tal, de fama, o que acontece com a igreja? A igreja se enche, a igreja lota, galeria lotada, não há espaço no corredor, não há espaço nos bancos, todo mundo quer ver aquele cantor, todo mundo quer ouvir aquele pregador, mas no dia a dia, cadê a igreja? No dia a dia, cadê o povo? Isso tudo é o que? São ídolos e idolatria disfarçados e camuflados dentro do coração.
E para que haja a operação de Deus, é preciso que se remova esses ídolos e essa idolatria de dentro do coração. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, comentário, participações? O irmão tem liberdade, basta levantar a mão e o irmão leva o microfone até você. Tranquilo então? Beleza. Então, no primeiro tópico, nós entendemos o porquê do desafio proposto por Elias. Nós entendemos ali que Elias, direcionado por Deus, ele propõe um desafio porque alguma coisa precisava ser feita. Esse desafio é aceito ali pelos profetas de Baal e Azerá, e agora então nós vamos para o momento do confronto, a oração de Elias. O desafio foi proposto, foi aceito, e agora então chegamos no momento do confronto. E aí nós vamos ver que Elias, ele vai ceder para que os profetas de Baal e Azerá fossem os primeiros a fazer o clamor aos seus deuses. Lá em 1 Reis 18, 25 ao 29. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Muito bem, então agora chegou o momento do confronto. Elias cede a oportunidade para os profetas de Baal, e a leitura prossegue. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam com grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, e nem resposta, e nem atenção alguma. Resumindo, fizeram um clamor inútil. Então, quando chega o momento do clamor, Elias cede a oportunidade primeiramente para eles, e esse desafio ele vai ser realizado no Monte Carmelo. Elias escolhe o Monte Carmelo para esse desafio. Temos aí algo interessante que veremos daqui a pouco, por que Elias escolhe o Monte Carmelo. E os profetas de Baal então começaram a clamar, e vão clamando, diz a Bíblia aqui, que dá a entender que ficaram o dia inteiro, até a hora dos manjares, a tardezinha, por 17, 18 horas, de manhã até a tardezinha, clamando, e clamaram inutilmente. Se cortavam, conforme a imagem sugere, o texto diz, se cortavam, derramando o seu próprio sangue, dançavam em volta ali do altar que haviam montado, e nada de Baal responder. E para piorar a situação, ainda tiveram que aguentar o escárnio e a zombaria de Elias. E Elias dizia: olha, clame em alta voz, vocês estão gritando muito baixo, gritem mais alto. Quem sabe o Deus Baal está descansando, viajando, passeando, quem sabe ele tem algum compromisso? Clame com mais fervor, clame com mais força, vocês estão muito lerdo, muito devagar. Ou seja, tiveram que aguentar a zombaria de Elias. Isso aumentava mais ainda a agitação deles, e ficaram assim, praticamente um dia inteiro, clamando inutilmente por uma resposta de um Deus que não existia. E por isso a resposta não veio, porque o Deus Baal e Azerá não existiam. O que existiam eram imagens de cultura que eles adoravam como um Deus. Então até que chegou o momento então de Elias fazer o seu clamor. Mas antes de fazer o clamor, Elias vai fazer alguns preparativos. E diante ali da ausência e da impossibilidade da resposta de Baal, porque Baal não iria responder, porque Baal não existe, não é um Deus. Diante daquela impossibilidade, Elias ele começou a fazer os preparativos antes de fazer a sua oração.
E a primeira coisa que Elias vai fazer é a reparação do altar, versículo 30 ao 32. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então vamos lá, primeira coisa, primeiro preparativo que ele vai fazer é reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, aqui nós precisamos analisar algo muito importante, porque o texto sugere para nós aqui que ali no Monte Carmelo havia um altar que estava abandonado, e que esse altar que estava abandonado, porque quando Jezabel ela implanta a idolatria, ela proíbe a adoração a Deus verdadeiro, então sugere para nós o texto que ali no Monte Carmelo havia um altar, que esse altar era usado para sacrifício, para adoração a Deus, mas que com a proibição feita por Jezabel e apoiada por Acabe de adoração a Deus, então esse altar foi abandonado, esse altar estava em ruínas. Isto porque se entende que Elias jamais iria usar o mesmo altar que os profetas do Baal usaram. Elias jamais iria usar aquele altar que estava contaminado com as orações, contaminado com os sacrifícios ao Deus Baal e a Zerá. Então, é notório no texto sugerindo que havia um altar ali que estava em ruínas, que era usado anteriormente para adoração a Deus, e é esse altar que Elias vai reparar para poder, ali montar o seu sacrifício. Isso explica o porquê que Elias escolheu o Monte Carmelo. Sugere para nós que Elias sabia que havia no Monte Carmelo um altar em ruínas, e que ele iria precisar daquele altar para poder ali, montar o sacrifício e orar a Deus. Então, a primeira coisa que ele faz é a reparação do altar que estava quebrado. E quando Elias repara esse altar, a ação dele reparar o altar ali, significava o quê? Significava que o culto a Deus seria novamente restaurado. Quando ele repara aquele altar, ele estava dizendo que a partir daquele momento, o altar ali, a adoração a Deus, ela seria novamente restaurada. E aqui, irmãos, é importante observarmos uma coisa, como aplicação para a nossa vida espiritual. Todos sabemos que o altar representa quem? As nossas vidas, não é isso? Só que nós precisamos entender uma coisa, que reparar o altar não é tornar o altar perfeito. Reparar o altar não é tornar o altar perfeito, mas nós precisamos sempre estar reparando o nosso altar. Diariamente precisamos estar reparando o nosso altar. E a primeira coisa que Elias faz é o quê? É reparar o altar, nos dando a entender que para que o milagre acontecesse, era preciso primeiramente reparar o altar. Então, o reparar do altar significava também que ele não estava ali para introduzir uma nova religião, mas ele estava ali com o ato de reparar o altar, ele estava ali mostrando que era preciso reviver a fé, era preciso reviver a adoração a Deus, era preciso que Israel se convertesse ao primeiro amor. Qual que era o primeiro amor? A adoração ao Deus verdadeiro. Então a primeira coisa que ele faz, ele repara o altar que estava quebrado. E vai dizer o versículo ainda, que Elias, nessa reparação do altar, ele vai tomar 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel. E aqui vamos voltar àquela pergunta lá atrás que eu fiz para os irmãos. Todos nós sabemos que o reino estava dividido. Esse acontecimento está ocorrendo no reino do norte, conhecido como Israel, as 10 tribos. E o reino do sul não estava participando daquele momento ali, porque era outro rei. Então a grande pergunta é, por que que Elias escolhe 12 pedras, se o reino estava dividido, e o acontecimento estava ocorrendo no reino do norte, nas 10 tribos? Teoricamente, Elias não teria que pegar apenas 10 pedras para representar as 10 tribos no qual estava acontecendo o ocorrido?
por que que Elias, ele então pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel? Qual professor se habilita a responder para nós? Alguém se habilita? Põe o microfone na boca dele para o pessoal ouvir em casa, né? Eu creio que seja porque quando Jacó, né, vieram as tribos de Jacó, e as 12 tribos são únicas, mesmo que o reino estava dividido, mas a promessa de Deus era para eles todos, né? Então, mesmo que o reino estava dividido, ele teria que restaurar o altar com as 12 pedras, porque representava todo Israel, mesmo ele estando com o reino dividido. Podia até ter 3 reis divididos nas tribos ali, mas Israel era um só, no meu ponto de interpretação. Muito bem, como disse Jesus, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Exatamente por isso, quando ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, mesmo estando dividido o reino, ali ele era para mostrar que Deus de Israel trabalha em favor de uma nação unificada, e não em favor de uma nação dividida. Ou seja, conforme o Fernando disse, Israel estava dividido para o homem, mas para Deus, Israel era uma nação só. Então agora, Elias pega as 12 pedras para mostrar que Deus é aquele Deus que opera em favor de um povo unificado, e não em favor apenas de uma parte ou de outra parte. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, ele pega as 12 pedras e ele vai fazer alguns outros demais preparativos. Esses demais preparativos está no capítulo 33, né? 33, versículo até o 35. 18, 33 ao 35. Então armou a lenha e o dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei-o de água, 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encher de água. Vemos ali que depois dele reparar o altar, né, preparando ali o sacrifício, ele toma outros preparativos. Ele manda jogar água sobre o altar, conforme a imagem sugere, manda fazer um rego, uma vala em volta do altar, manda encher de água e molhar o máximo possível aquele altar com água. Por quê? Porque a água combate o fogo. O que Elias queria mostrar é que não haveria nenhum tipo de fraude ali quando o fogo caísse. Para isso ele manda jogar água e molhar tudo. E aqui é interessante nós observarmos as aplicações práticas que esses preparativos traz para nós numa aplicação espiritual, porque tudo isso Elias está preparando para quê? Para que o milagre aconteça. Tudo isso ele está preparando para que fogo do céu caia, e o fogo do céu caindo ali é a operação de um milagre, de uma maravilha da parte de Deus. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que muitas vezes, para que o milagre aconteça na nossa vida, é preciso que nós façamos alguns preparativos. E o primeiro preparativo, restaurar o altar. Ou seja, é preciso restaurar na nossa vida o altar da oração. É preciso restaurar o altar da adoração. É preciso restaurar o altar da santificação. É preciso restaurar o altar da dedicação à palavra de Deus. Por isso que eu disse que restaurar o altar não é torná-lo perfeito, mas é preciso estar restaurando o nosso altar a cada dia. O outro preparativo dele é a água. Quando joga água ali sobre o altar, ali é algo interessante, porque se ele jogasse algo inflamável, era lógico que diriam que havia fraude, mas não, ele está jogando água. O ato de jogar água significava ali o caminho mais árduo que ele escolheu para vir o milagre. Então, muitas das vezes, o milagre acontece em nossa vida pelo caminho mais árduo, pelo caminho mais difícil. Aquela água era o caminho mais difícil.
Mas ali estava mostrando que muitas vezes Deus, para operar um milagre, Ele escolhe o caminho mais difícil na nossa vida. Jamais. Encharcado de água não pegaria fogo. Exatamente, tem esse detalhe que a água encharcou a madeira, aí não vai pegar fogo. É o caminho mais difícil. Então, muitas vezes, para Deus operar um milagre na nossa vida, na sua vida, Ele escolhe o caminho mais difícil para fazer o milagre. Porque aí, quando todos verem o milagre, vão dizer, realmente foi Deus quem fez. Não foi o médico, não foi o amigo, não foi o homem. Foi Deus realmente que fez o milagre. Outro preparativo são as 12 pedras. E as 12 pedras, além de ter esse significado, né, que para Deus era uma nação só, mas na aplicação espiritual, as 12 pedras também, elas falam de uma restauração de um altar que deve ser feito nos 12 meses do ano. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, todos os meses, nós precisamos estar restaurando o nosso altar. Para quê? Para que o milagre de Deus possa acontecer. E a outra atitude que ele toma, o preparativo é que ele vai cavar um rego e jogar água nesse rego. O ato de cavar simboliza o quê? Busca. Quando você fala de cavar na Bíblia, você está falando de buscar. Então fala de uma busca que nós precisamos fazer para que nós possamos receber o nosso milagre. Reparar o altar. A água, o caminho mais difícil. As 12 pedras mostrando que o nosso altar tem que ser reparado todos os meses do ano. Não é reparar o altar somente esse mês ou mês seguinte, não. Todos os meses do ano, o nosso altar precisa ser reparado, ser restaurado. E temos que buscar o nosso milagre. Agora sim, com esses preparativos ali, Deus iria agora responder Elias. Elias, então, agora, depois dos preparativos, ele vai fazer um poderoso e confiante clamor. Ele vai fazer uma oração simples, uma oração curta, porém uma oração carregada de fé, uma oração carregada de poder, contrastando com a súplica dos profetas de Baal, que ficaram praticamente um dia inteiro clamando, e Baal não responde. Elias faz uma oração que eu acho que não durou nem um minuto, eu acho, não durou a oração de Elias. E Deus responde ele, versículo 36 e 37. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que em que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha que coisa interessante, em contraste ao clamor dos profetas de Baal de Azerá, que clamaram um dia inteiro, praticamente se cortando, clamando, dançando e fazendo todo aquele ritual, e não houve resposta. Elias faz uma oração de menos de um minuto e Deus responde a ele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que não precisa de rituais às vezes de tanto movimento para que haja a operação de Deus. Não é necessário rituais de tanto barulho, de tanta coisa para que haja a operação de Deus. E aqui nós vamos trazer uma aplicação para nós hoje, nos dias de hoje, porque muitos de nós aprendemos, para que haja a manifestação de Deus, às vezes do Espírito Santo no culto, é preciso fazer tanto esforço para que haja essa manifestação, quando na verdade não é preciso. Eu fui pregar numa igreja determinada vez, que na verdade eu fui lá participar do culto, não fui pregar como convidado, e tinha um pregador naquela noite, e ele pregou, e trouxe uma mensagem até maravilhosa, porque muitas vezes, os crentes assembleianos, falemos de nossa casa, né? Os crentes assembleianos pensam que mensagem poderosa é aquela mensagem que vai fazer o povo pular, gritar, sapatear, rodopiar, correr no corredor. Muitos entendem que mensagem poderosa é isso, mas mensagem poderosa é aquela que muda a vida daquele que está ouvindo. Mensagem poderosa é aquela que fala no coração daquele que está ouvindo. Mas nós aprendemos assim,
Que mensagem poderosa é essa? Então, o pregador naquele dia pregou uma mensagem que foi poderosa, mas para ele não foi. Para ele não foi porque não houve barulho, não houve pulo, não houve grito, não houve sopateio, não houve língua estranha, não houve rodopio, e ele entendeu que a mensagem não foi boa. E aí, quando terminou a mensagem, chamou todo mundo para frente, e começaram a arranhar os céus com as mãos, para que houvesse uma manifestação. E começou aquela hora, da mesma forma aqui desses profetas de Baal, e começou aquele clamor, aquela gritaria, e um tal de receba, 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 e ninguém recebia coisa nenhuma, e recebe daqui, recebe nada, ninguém recebia nada, e arranhando o céu com as mãos, para que manifestasse o Espírito Santo, quando na verdade não precisa nada disso. Basta uma oração sincera, como foi a oração de Elias, e ali Deus derramou fogo do céu sobre aquele holocausto. Então nós aprendemos uma coisa: se nós queremos que Deus manifeste em nosso meio, não há necessidade de você querer arranhar os céus com as mãos para isso. Há necessidade tão somente de você abrir seu coração, que Deus vai e manifesta o seu poder no meio da sua igreja. Então nesta oração nós vemos que o profeta, ele vai expor qual era o verdadeiro motivo dele ter erigido aquele altar ali e feito aquele desafio. O versículo foram lido ali: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quando Elias faz essa oração, sem precisar se cortar, sem precisar ficar clamando o dia inteiro, sem precisar ficar gritando e berrando como estavam os profetas de Baal, aí Deus, ele exerce a sua misericórdia. Sabe por que foi misericórdia? Porque Deus, se ele não quisesse, ele não precisaria de mandar fogo nenhum. Mas naquele momento ali, Deus usou da sua misericórdia e respondeu à oração de Elias, porque isso precisava acontecer, para que o povo entendesse que o Deus verdadeiro era o Deus Criador, e não aquelas imagens de escultura que eles adoravam como um Deus Baal. Vemos ali então que Deus estava dando uma nova oportunidade para Israel voltar ao primeiro amor, com aquela manifestação ali da sua misericórdia. Então Deus responde ali a oração de Elias, e o fogo do céu cai e consome o holocausto, lambe toda a água, mostrando que ali não havia nenhuma fraude e que era o próprio Deus Criador que estava respondendo. E quais foram os resultados práticos desse confronto? Vamos agora. Primeiro, quando o fogo cai, conforme a imagem sugere aí, quando o fogo cai, lambendo todo o holocausto, queimando tudo, o povo em unanimidade vai reconhecer o Deus eterno como Deus verdadeiro. O povo cai de joelhos e expressa com alegria essa frase, 1 Reis 18, versículo 39. E que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então quando o povo viu o fogo descendo do céu, o povo cai prostrado no chão e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O resultado prático foi a conversão do povo ao Deus de Israel, foi a volta ao primeiro amor. Outro resultado prático é que os profetas de Baal vão ser mortos. Versículo 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. A Bíblia não detalha como é que Elias matou esses profetas, foram 850. Se o povo ajudou, não interessa. O que interessa é que, como resultado prático, a idolatria por meio dos profetas de Baal que propagavam essa idolatria estava sendo tirada do meio do povo de Israel. Como resultado prático desse confronto, da resposta desse confronto, nós vamos ver que a seca, que durou 3 anos e meio, agora veio ao fim. Versículo 41 a versículo 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e inclinou-se por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço:
sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha só, como resultado prático do resultado desse confronto, além do povo unanimemente reconhecer o Deus de Israel como o verdadeiro Deus, além dos profetas de Baal serem eliminados para erradicar a idolatria, a seca que durou 3 anos e meio também veio ao fim. E aí lemos o texto que fala sobre isso. Agora, Deus mandou chuva sobre Israel, conforme Elias havia dito. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele está disposto a operar milagres em nossa vida, mas para isso é preciso reparar o altar em nossa vida, uma reparação que implica em nós restaurarmos na nossa vida a adoração, a oração, a santificação, restaurarmos na nossa vida a dedicação, entendendo que Deus é poderoso para responder às nossas orações, que Deus é poderoso para manifestar o seu poder quando nós adoramos a Ele, sem necessidade de querer arranhar os céus com as mãos, mas tendo um coração sincero diante dEle, para que Ele possa manifestar o seu poder. Amém? Até aqui? Tranquilo? Os irmãos querem comentar alguma coisa? De maneira rápida, né, para ganharmos tempo. Os irmãos têm liberdade. Vamos ouvir o nosso irmão José Fernandes e depois vamos para o nosso terceiro tópico. Como nos nossos dias, esse povo que Elias proporcionou um desafio, era a igreja lá naqueles dias. Só que eles estavam separados. Eles já estavam todo contaminados, adorando os outros deuses. Quando você vai para a Bíblia, Deus na época de Moisés, de Abraão, com respeito ao altar, eles se perdiam no meio do caminho, só se prostrava e ficava fiel e conseguia fazer o altar sobre chamas, o que se mantia. Hoje dentro da igreja, apesar de ser, a igreja é duas, a espiritual e a carnal, e envolvendo os seus conceitos, como a gente viu nas lições antepassadas de Coríntios, que era uma igreja que era espiritual, mas vivia carnalmente, toda sem atitude espiritual, era abençoado. Trazendo para os nossos dias, quando se diz que Elias levou o povo a rever a fé dos que outrora começaram com a fé. Então o que ocorre? Nos dias de hoje, é como você disse, é necessário reparar o altar. Porque na realidade, com o tempo vai passando, a gente vai também sendo saudosista, acha que não precisa de mais avançar, aprender mais nada, nem fazer mais nada. Só o que a gente já cravou na mente, já serve para nos levar no céu. E aí a gente vai levando a vida de qualquer jeito, cobrando uns dos outros, mas em si mesmo não se cobra de si para com Deus. E Deus quer fazer esse reparo, porque é muito fácil apresentar problema dos outros, mas o meu problema para Deus se torna grande, né? Porque eu penso que Deus é menor do que o meu problema, quando se trata na área de melhoramento para as coisas de Deus. Orar mais, jejuar mais, ter mais encargo para as coisas de Deus que nós precisamos, que vamos embora daqui, e dividir mais, menos coisas materiais, para viver mais as coisas de Deus. Glórias a Deus. Pois bem, irmãos, no segundo tópico, então nós vimos aí o momento do confronto, nós vimos aí os preparativos que Elias fez para poder fazer a sua oração,
E quando chegou o seu momento, ele fez um poderoso e confiante clamor a Deus, uma oração rápida, sincera, simples, mas carregada de fé, de confiança e de poder. Vamos ver que Deus, pela sua misericórdia, ele responde à oração de Elias, derrama fogo sobre o altar, e como resultado prático daquele confronto, da resposta de Deus daquele confronto, o povo vai reconhecer Deus como verdadeiro Deus, os profetas de Baal serão mortos, e a seca que castigava Israel 3 anos e meio, ela vai se acabar, mostrando que Deus é o Senhor de todos os senhores. Pois bem, no terceiro tópico nós vamos ver algo agora muito interessante. Elias em Horebe. Nós vamos ver nesse tópico a humanidade do profeta Elias, porque o profeta Elias não era um super crente, não era um super homem. Diz lá em Tiago 5,17 que o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mostrando então que ele não era um super homem, estava sujeito aos mesmos desejos, às mesmas tristezas, frustrações que todos nós estamos sujeitos. Então nós vamos ver aqui que quando Deus opera esse milagre maravilhoso, que manda fogo sobre o altar, respondendo à oração de Elias, o povo reconhecendo o Deus verdadeiro, os profetas de Baal sendo mortos, a seca terminando, Elias tinha uma expectativa, e a expectativa de Elias era que depois que tudo aquilo tinha acontecido, o mínimo que Elias esperava, além da conversão do povo, era a renovação espiritual na realeza, no rei, era uma mudança de pensamento, era que o rei Acabe, ele reconhecesse os seus pecados, e também se convertesse ao Deus verdadeiro, era a expectativa dele. Mas nós vamos ver que Elias fica frustrado. E por que Elias fica frustrado? Porque isso não vai acontecer, mesmo diante de tudo aquilo que Deus operou. E sugere para nós o contexto que Acabe estava presente lá. Jezabel sabemos que não, mas sugere o texto que Acabe estava presente no momento do desafio, do confronto. Então sugere o contexto que Acabe viu tudo aquilo acontecer. Então a expectativa de Elias era que Acabe reconhecesse os seus pecados, pedisse perdão a Deus pelos seus pecados e se voltasse para Deus. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é algo totalmente ao contrário. Leia, irmãos, capítulo 19, versículo 1 e o versículo 2, olha só o que vai acontecer, que vai trazer frustração para Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses e a outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha só, então a expectativa do profeta Elias era de uma renovação espiritual na realeza. Isso não acontece. Pelo contrário, o banana do Acabe, ele vai embora para o palácio, e quando chega no palácio, ele conta tudo para Jezabel, o que aconteceu. E Jezabel, revoltada, ela manda um recado para Elias, diz: olha, assim me façam os deuses, se até amanhã, a esta hora, eu não puser a tua vida como um deles, se eu não te matar do jeito que você matou os meus profetas. Aquilo frustrou Elias de um modo muito grande. Sabe por quê? Porque ele esperava que houvesse uma mudança de mentalidade. E aqui começa então a exposição da humanidade do profeta Elias, mostrando para nós que nós não somos super crentes. Então, quando Elias soube das ameaças, quando Elias soube da oposição aos seus grandes feitos lá no Monte Carmelo, Elias começa a expor a sua humanidade. Aquele valente, sim. Ô Luiz, mas o mesmo acontece nos dias de hoje, quando a gente vai pregar para uma pessoa, né? E a gente se acha super crente.
o homem da palavra e que convence qualquer pessoa de pecado, né? E às vezes a gente vai pregar para uma pessoa aí que já nasceu naquele covil fala do demônio ali, do trem errado, das coisas ruins. A vida dela foi toda só praticar o mal, né? E aí às vezes é que a pessoa, ela finge que converteu, vem para a igreja, aí lá na igreja ela pronta pior do que quando ela estava lá fora, né? e a gente acha que a gente converteu aquela pessoa para o poder nosso. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então às vezes a gente está enganado também por essas pessoas. No caso de Jezabel, ela foi criada como? No meio dos balaíns, da idolatria. Então não ia ser fácil, mesmo se fizesse um milagre, entendeu? Que ela ia se converter ao Deus de Israel. Ali estava fato que era mais fácil ela levar a Acabe para o buraco, que nem ela fez, levou ele para o erro, do que ele levar ela até o Deus de Israel. E no caso dele, você colocou uma coisa interessante. Ela, pelo coração dela, já endurecido pela idolatria, porque nasceu no ambiente, mas ele não. Ele era, né, o rei de Israel, conhecia o Deus verdadeiro. Então, o mínimo que Elias esperava é que ele tivesse uma mudança de atitude. No entanto, como ele era 100% influenciado por Jezabel, o que acontece? Ele não muda a sua posição. Então agora, quando Elias recebe essa ameaça, aquele profeta valente, aquele profeta ousado, aquele profeta que enfrentou aqueles 850 profetas de um Deus falso, esse mesmo profeta, através do qual Deus operou maravilhas, agora ele pensa que a vida dele dependia da Jezabel. Olha só, ele começou a ter medo de tudo aquilo, como se a vida dele estivesse nas mãos de Jezabel, mas a vida dele estava nas mãos de Deus. Mas isso prova o quê, irmãos? Isso mostra para nós a nossa fragilidade como seres humanos. Isso mostra para nós que por mais usados que nós sejamos, nós estamos sujeitos à frustração e a todo tipo de problema. Então vemos Elias antes e Elias depois. O Elias antes, um Elias corajoso, ousado, um Elias cheio de fé, um Elias que enfrenta esses quase 1000 profetas de um Deus falso. Mas vemos agora um Elias com medo, vemos agora um Elias que tira os olhos de Deus e o coloca nas circunstâncias. E quando nós fazemos isso, quando alguém faz isso, tira os olhos de Deus e coloca nas circunstâncias, ele cai num abismo de desespero. Quando você tira os olhos de Deus e coloca nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas, na situação que você está vivendo, nas circunstâncias que estão acontecendo em sua vida de ruim, quando você tira Deus, o foco de Deus, e coloca os seus olhos nessas circunstâncias, acontece exatamente isso. Você entra num abismo de desespero, de medo, de temor. Então a opressão que Elias sofreu foi tanta, mas tanta, que ele, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, ele vai desejar a morte. 1 Reis 19 e o versículo 4. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, esse mesmo Elias, que antes foi um Elias usado poderosamente por Deus, é um Elias agora que está desejando morrer. E aí nós vamos àquela pergunta que fizemos lá no início, porque Elias era um homem de Deus, isso aqui é notório, sabemos disso, mas ele chega num ponto tão terrível, né, de frustração, caminhando para uma depressão profunda, e alguns dizem que ele até ficou em depressão, porque o principal, o estágio final, né, de uma depressão é desejar a morte. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: é pecado o crente desejar a morte? É pecado o crente pedir a Deus para tirar a vida dele e levar para a eternidade? Sim ou não? Me ajuda a entender isso. É pecado o crente desejar a morte, pedir a morte a Deus? Pode falar. Não, porque, mesmo porque a situação, por exemplo, de Elias, ele pediu a morte, Moisés também pediu, no entanto, Deus não... Também, né?
Jó também. Jó também, Jonas pediu, quer dizer, são homens que pediram a morte, nenhum deles, Deus o matou por isso. Muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Olha só que interessante, existe uma grande diferença entre desejar a morte e buscar a morte com as suas próprias mãos. Então nós vemos esses homens todos que o irmão Zé Carlos citou, em determinado momento da vida deles, mostrando exatamente a fragilidade e a humanidade que nós temos, eles desejaram morrer e pediram a morte a Deus, mas em nenhum momento você os vê buscando a morte com as próprias mãos. Então, ou atentaram contra a sua própria vida, né, para tirar a sua própria vida. Então nós aprendemos aqui o seguinte, que haverá momentos na vida que devido às circunstâncias, porque nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias, devido às frustrações, aos problemas, que o crente, ele vai chegar a um ponto que ele vai dizer, Senhor, me tira desse mundo logo, me leva, né, tira a minha vida e me leva, isso não é pecado nenhum, isso demonstra a fragilidade humana. O que o crente precisa tomar cuidado, é para que nesse momento de frustração, ele não venha buscar a morte com as próprias mãos. Ô Luiz, pegando um gancho na sua palavra, aí o que você falou aí agora. Me tira desta vida e me leva para... Eternidade. Porque ele já tem certeza que existe a eternidade. Então um crente desse, ele não está desejando a morte para morrer, não. Ele está desejando a morte para ir para um lugar melhor do que esse. Viver, né? A diferença é essa daquele que busca a morte. Exatamente. Né? E não sabendo para onde vai. Aí esse está cometendo pecado. Exatamente. Isso é um tema maravilhoso. Então, irmãos, olha só. Então, vamos analisar a situação de Elias. Se você observar bem, porque, irmãos, dependendo do grau do problema que você está vivendo, da situação que você está passando, nós somos humanos, sendo crentes ou não, sendo usados por Deus ou não, você é humano. Então, dependendo do grau do seu problema, pode ser que em determinado momento aconteça alguma coisa, uma confusão mental na sua mente. Olha só, nós observamos que, se você observar bem o texto, e eu observei isso com cuidado, Elias, na verdade, ele não queria morrer. Alguém consegue me dizer por quê? Se você observar bem o contexto, Elias não queria morrer coisa nenhuma. Porque se ele realmente quisesse morrer, o que ele tinha que fazer? Alguém sabe? Ô gente, ir para a cidade e se entregar para Jezabel, ué. Jezabel não queria matar ele? É muito fácil, era só ele se entregar para Jezabel, e Jezabel ia matar ele sem dó nem piedade. O que nós vemos ali é que a frustração dele foi tanta, que causou uma confusão tão grande na mente dele, devido àquela frustração, né, que aconteceu, que ele vai expressar o desejo da morte, mas que na verdade, ele não estava querendo morrer coisa nenhuma, ele estava querendo tirar aquela frustração que estava dentro dele, porque ele sentiu que a sua missão não foi completa, porque ele esperava uma conversão do rei, mas o rei não se converteu. O que nós dissemos e repetimos é que o crente, isso vale para qualquer pessoa, precisa tomar cuidado para que nesses momentos ele não venha buscar a morte com as próprias mãos, porque aí é suicídio, já fica uma coisa complicada. Mas você, devido a uma luta, uma dificuldade, às vezes você expressar isso, e depois que passa a luta, você não queria morrer coisa nenhuma. Depois que a luta passa, que a dificuldade vai embora, que a vitória chega, é glória a Deus e aleluia, e você até se arrepende lá atrás de ter pedido a Deus para poder te levar, porque você quer viver mais. Então, isso... Oi? Tanto que Elias, quando ele foi tomado aos céus, né, no carro de fogo, né, ele sabia que ia passar o carro de fogo, que ele falou com Eliseu, né? Fique aqui. Eliseu estava só seguindo ele, fique aqui. Até que Eliseu ficou o tempo todo lá, que ele jogou a capa dele para Eliseu, entendeu? Mas ele tinha certeza que ele ia para o céu, né? Isso ele tinha certeza. E ele foi arrebatado, né? Foi arrebatado. Vou falar, irmão Zé Carlos. Então, a gente observa o seguinte, Elias, lógico que a gente não vai afirmar que ele estava com depressão, mas ele estava com todos os sintomas de uma pessoa depressiva. Exatamente. Né? Porque apesar das vitórias que ele teve, que foi uma grande vitória, né, isso, diante dos profetas de Baal e de Azerá, ele agora chega e diz assim, olha, eu não sou melhor do que meus pais. Sintoma de quem está assim, apesar de uma vitória, mas estava abatido. Depois a Bíblia diz assim que o anjo leva comida para ele, ele olha a comida,
vê a comida na brasa e dorme de novo. Come e o anjo, dorme. o anjo chega, toca nele de novo, para ele ter ânimo até para comer. Quer dizer, sintoma de quem estava realmente depressivo. Depressivo. Não é Quer mesmo? dizer, isso mostra para nós o quê? Que até mesmo os crentes mais fiéis e usados por Deus podem vir a sofrer desânimo, depressão ao longo da caminhada. Aí é preciso tomar cuidado e buscar socorro. Buscar o socorro, porque, irmãos, nós crentes achamos, quando se fala de depressão no meio da igreja, logo alguém levanta e fala que nada, isso é porque está em pecado escondido, né? Isso é porque é falta de fé. Irmãos, não é assim, nós somos humanos, estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de enfermidade física e psicológica. Então, no momento em que alguém é identificado com sintomas de depressão, vamos orar sim, é óbvio, mas existem os recursos que Deus deixou para nós. Jesus disse certa vez o quê? Quem precisa de médico é quem? É os doentes, e muitas vezes não se busca um psicólogo porque acha que é coisa para doido, não se busca um psiquiatra, sendo que Deus deixou os recursos aí para serem buscados, mas no meio evangélico, quando se fala em crente depressivo, logo é porque está em pecado, logo porque está endemoniado, é porque não tem fé. Não, irmãos, Deus deixou os recursos para nós usarmos, e muitos entram por esse caminho de não buscar um socorro e acabam cometendo loucuras. Irmão Zé Carlos. Dá mais um pitaco. Sim. Outro sintoma que ele teve, sentiu sozinho, porque ele falou assim, todos os profetas me deixaram, só eu fiquei. Quer dizer, é sintoma de quem está sentindo sozinho. E outra coisa que o irmão disse, que ele não queria morrer nada, que o que leva ele a sentir todos esses sintomas é exatamente o medo da morte, porque a Jezabel havia ameaçado ele. Exatamente. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ver que, diante daquela situação lastimável de Elias, mostrando toda a sua humanidade, então, você pode ser usado por Deus, pode ser uma pessoa de oração, usada por Deus, sair fogo na sua boca, orar e enfermo ser curado, orar e até morto ressuscitar, mas você é humano, e como humano você está sujeito a todo tipo de enfermidade. Aí, uma vez identificado, procure um médico, procure socorro, porque Deus deixou os médicos aí para serem, aí associado o tratamento médico, que é o recurso que Deus deu com o espiritual, Deus traz aí a libertação. Vamos ver o Zé Fernando falar, para nós partimos aí para o cuidado de Deus com o profeta Elias, naquela situação toda que ele estava. Hoje em dia, o que mais se vê no gabinete de quem recebe a gente para poder elaborar alguma coisa que você quer passar, que está contradizendo e envergonhando a igreja, é muito fácil de ouvir, negócio de adultério, prostituição. Mas na hora que algum parente, ou a pessoa em si, que ali Elias, ele dependia exclusivamente da resposta de Deus, que não tinha ninguém o cercando ele. Hoje nós, como comunidade, nós temos dentro da nossa comunidade médico, advogado, juiz, de tudo nós tem, para nos beneficiar. E nós não usufruímos disso, porque não tem ninguém que se precaver disso, que quando alguém está passando por alguma enfermidade, ouvindo do parente falando, ó, meu pai está assim, nós não temos condições de fazer nada, tem como o senhor ir pegar, levar no carro do senhor lá no médico, constatar se é demônio, se não é, o médico lá é crente e vai olhar isso, mas é muito mais fácil falar que crente não pode ter desânimo, crente não pode ter depressão, tomar remédio, por quê? Porque o Deus que ele serve é o mesmo Deus que cura, mas é o mesmo Deus também que permite não haver cura. É o mesmo Deus que permite ressuscitar, é o mesmo Deus que permite morrer também. Hoje nós não estamos vivendo aí uma pandemia danada. O que a igreja está tomando? Qual é a posição que a igreja está tomando? Ela joga para o diabo, ela joga para o homem, ela empurra tudo quanto é lá, mas ela não tem coragem de apresentar a Deus o problema, ou a solução, ou muitas das vezes quando você até sumir, ela fala lá, agora está na hora de vir, porque já tomou a vacina. Como diz, alguém fez o negócio, né? Mas quem tem que fazer é Deus. Amém. Então, irmãos, vemos aqui, então, que os crentes precisamos entender, e é bom que os nossos alunos saibam disso, que crente, ele pode ficar depressivo sim. Crente pode adquirir depressão sim, que isso não é frescura, isso não é falta de fé, é porque somos humanos, e estamos sujeitos a tudo isso. E é preciso tomar cuidado, para que no meio do povo de Deus seja identificado pessoas nessa situação, e que seja buscado um tratamento. Porque os irmãos sabem, não sei se foi em 2018, não sei, 19, aqueles pastores que se suicidaram. Não se lembram disso?
Homens de Deus, inclusive um deles pregava nos Gideões. E aí a pergunta é: o que leva um homem desse a fazer isso? E aí vamos dizer então que porque somos pastores, somos servos de Deus, estamos isentos da depressão. Não estamos não, e a prova está aí. Um número grande de pastores suicidaram em 2018 ou 2019, não me lembro o ano certinho, mas houve número de suicídio de pastores, mostrando que nós não somos supercrentes, e precisamos sim, quando necessário, buscar o socorro que Deus deixou para nós aí, amém? Então, ninguém está isento disso, e Elias é um exemplo prático. Mas vemos que o cuidado de Deus com Elias, nós vamos ver que Deus não vai abandonar os seus fiéis e obedientes servos. Vamos ver Deus intervindo. Deus vai prover para Elias todo o socorro necessário. Deus vai tirar Elias daquela situação de desânimo, de depressão, e vai levar ele até a sua presença. Nós vamos ver que o cuidado de Deus com Elias veio em forma de um tratamento. Não vamos ler esse texto, irmãos, que é muito grande, né? Vai do versículo 5 ao 16, mas o professor leia em casa, releia na verdade, porque eu quero crer que você já leu, releia em casa esse texto aí, versículo 5 ao 16 do capítulo 19, nós vamos ver que o cuidado de Deus para com Elias veio em forma de tratamento de saúde dele, na área física, emocional, espiritual e relacional. Nós não vemos Deus aqui, irmãos, repreendendo Elias, porque ele desejou a morte. Nós não vemos Deus aqui recriminando Elias, porque ele pediu a Deus a morte. Deus entendeu a situação de Elias, Deus compreendeu a situação dele, e Deus entendeu que Elias precisava de um tratamento, na área da psicológica dele, física, espiritual, relacional, porque como diz o irmão, ele estava se sentindo sozinho. Então, como é que Deus tratou Elias? Repito, Deus não tratou Elias brigando com ele, Deus não tratou Elias recriminando ele porque desejou a morte, Deus não tratou Elias repreendendo ele porque ele pediu a morte, Deus não tratou Elias se envergonhando de Elias porque ele desejou a morte, não. Deus tratou Elias, você vai ler no versículo 5 ao 16, Deus tratou Elias primeiro por meio da sonoterapia. Qual que é a primeira coisa que Elias faz? Vai para debaixo de um zimbro, né? De uma árvore, faz o quê? E adormece, porque às vezes um bom momento de sono restaura as energias. Então Deus trata Elias com a sonoterapia, Deus trata Elias com a alimentação adequada, manda um anjo, né? Levar ali alimentação para ele, uma alimentação para fortalecer ali o seu corpo físico. Deus trata Elias com mudança de ambiente, tira ele dali. Quando Elias vai para a caverna, Deus manda ele sair de dentro da caverna, mudando ele de ambiente. Deus trata Elias também, falando com ele. Veio o terremoto, Deus não estava, não é isso? Um forte vento, Deus não estava, mas aí veio aquela voz mansa e delicada, né? Que ali era Deus falando com Elias. Deus vai tratar Elias também, dando a ele a oportunidade de desabafar. Quando Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Ali era Deus dando a ele a oportunidade, ele abriu o seu coração, e ele começa a desabafar: Senhor, eu tenho sido zeloso, né? Só eu fiquei para o profeta. Enfim, ele começa a desabafar. Deus dá a ele, trata a ele, dando essa oportunidade, e essa oportunidade nós temos de desabafar com Deus em oração. E o que é mais maravilhoso ainda, Deus vai tratar Elias corrigindo a percepção espiritual dele, porque conforme o irmão já disse aqui, Elias vai reclamar, desabafar com Deus: ah Senhor, só eu fiquei por profeta. Essa era a percepção que ele tinha, que só ele tinha ficado por profeta. Mas aí Deus vai tratar Elias corrigindo essa percepção, vai dizer: não Senhor, você está enganado, tem 7.000, é isso mesmo, né? 7.000 que não se curvaram, não é só você não, Elias. É Deus corrigindo a percepção espiritual. Às vezes, no momento de dificuldade, nós temos uma percepção espiritual de que Deus talvez nos abandonou, de que Deus não está olhando para nós, enfim, aí Deus vem com o seu Espírito, com a sua palavra, e corrige a nossa percepção espiritual. E Deus vai tratar Elias também, renovando a sua vocação profética, porque depois disso tudo, Deus fala com Elias: olha, levanta, e você vai agora ungir o rei Jeú, né? Jeú como rei, e vai ungir a Eliseu também como profeta em teu lugar. Ali era Deus simplesmente renovando a vocação profética dele, que era de ser um profeta enviado por Deus para falar em nome de Deus. E dessa forma então,
Deus restabelece a saúde de Elias. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida da nossa vida. Deus trata conosco para que nós sejamos, fortalecidos a cada dia mais. Amém, irmãos? Para terminar, vamos ver a participação rapidinho do nosso irmão Zé ali, irmão Zé Carlos, para nós concluirmos, concluímos a nossa lição. A vantagem de você que vai assistir depois dessa aula é que você pode adiantar o vídeo, Não precisa necessariamente assistir desde o início, mas pode adiantar para você poder assistir toda a aula. Pode falar, irmão Zé. O pastor Luiz Fabiano, o senhor falou sobre fragilidade humana. Deus cuidou de Elias. Quando Elias estava ali sobre os profetas de Baal, ele fez uma coisa extraordinária, que ele queria ver uma mudança, mas não aconteceu. Então Deus estava operando na vida dele. E quando ele caiu numa situação difícil, que ele entrou em depressão, pediu a morte, o homem não entendia, não tem compreensão de entender essas coisas, mas Deus estava no controle da situação. Agora eu te faço uma pergunta. Deus estava no controle da situação de Elias, e o homem? Será que ele tem essa possibilidade de entender que quando está fazendo, ele vai entender, e quando cai na situação, como ele vai agir? O homem não tem dó, não tem misericórdia, não tem compaixão. Mas o homem só acusa, Isso, está entendendo? Aí isso nós vemos o amor de Deus para com a vida do ser humano. Ele não desiste dele hora alguma, mas o homem, ele desiste, deixa de lado. Mas os planos de Deus na vida do ser humano são muitos maiores daquilo que a gente pode entender. Glórias a Deus por isso, Então, irmãos, para nós concluirmos a nossa lição, primeiramente, nós precisamos confrontar todo tipo de pecado e idolatria em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 14, nós vamos ver o que Paulo fala sobre isso, 10 e 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Nós já aprendemos que na vida do crente, a idolatria se aplica a alguma coisa que ocupa o lugar de Deus em seu coração. 1 João 5,21, olha o que João disse. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Na vida do crente, ídolo é alguém, alguma coisa. Já vimos isso daqui, é preciso guardar disso, fugir disso. E por último, quando nós exercitamos a nossa fé, a comunhão e a confiança no Senhor, Ele age ao nosso favor em qualquer circunstância. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de, no momento difícil, não tirar os olhos de Deus e focar na circunstância. Por quê? Porque Ele age ao nosso favor em qualquer circunstância. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não houve, nem ouvidos ouviram, nem se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus que além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Glórias a Deus. Deus trabalha por aquele que nele espera. Nunca com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Então nós esperamos em Deus. Se nós esperamos em Deus, então nós temos que crer que Deus trabalha a nosso favor em qualquer circunstância, mesmo naquela circunstância em que você está se sentindo um lixo, em que para você tudo acabou. Mas nesta hora Deus te entende, nesta hora Deus te compreende, e enquanto as pessoas estão te acusando, Deus está dizendo para você, eu cuido de ti. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus. Queremos falar aos nossos irmãos em Cristo, professores, que nos acompanham pelo canal da igreja e pelo canal particular, que aí está o nosso contato, e na descrição desse vídeo, o nosso irmão estará colocando, deve ter colocado já, um link de um grupo de WhatsApp que eu criei, para poder ficar mais fácil mandar o material para esses irmãos. A gente manda esse material para irmãos do Brasil inteiro. Então você pode acessar o link, que você vai entrar direto no grupo, e a partir daí a gente manda o material para você, conforme vemos mandando aí para todos. Ou então você manda uma mensagem no meu telefone, que eu te adiciono ali, e assim você poder receber esse material. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus, para que Deus possa abençoar nossas vidas, que nós tenhamos uma excelente aula amanhã, e que nós possamos ter a nossa fé renovada a cada dia mais. Irmão Zé Carlos, ora o Senhor, por favor, e dá a bênção apostólica também.
Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te louvamos, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, pelo privilégio de nesta tarde estarmos mais uma vez em torno da Tua Palavra, ó Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos professores, abençoar as nossas escolas dominicais em toda a nossa região, capacitando a vida de cada professor, abençoando a vida de cada aluno, cada classe, abençoando o ministério, meu Deus, abençoando o Teu povo, para que cada dia mais se dedique no ensinamento da Tua Palavra, Deus, que nós venhamos trazer para a nossa vida esse ensinamento todos os dias, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. É a nossa oração que fazemos nessa tarde e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor, te agradecemos agora e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam... Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando